Consultoria de jogadores de futebol. E eu não estou falando de assessoria de redes sociais, assessoria de comunicação, nada disso. É uma empresa de Belo Horizonte pioneira em ajudar os jogadores a performarem melhor em campo. O Tempo Esportes hoje entrevista Diego Vieira, que fundou a Outlier FC. Olá, Diego, seja bem-vindo aqui ao Tempo Esportes. E aí, Gabriel, muito bom dia, muito obrigado por nos receber, vai ser um prazer bater um papo. Então, eu queria que você me contasse que empresa é essa que é pioneira no mundo do futebol, pelo menos no Brasil. Quando surgiu essa ideia? Queria que você contasse. Bom, tudo iniciou em 2018, eu começo a empresa sozinho, fui atleta de futebol nos Estados Unidos, universitário, e logo depois, na jornada de tentar ser profissional, vi que o sarrafo já estava muito alto. E logo após eu me tornei um treinador nos Estados Unidos, em equipes profissionais, e vi que enquanto atleta eu fui exposto a pouquíssimo sobre o conhecimento do jogo. E a partir daí já tinha um amigo que estava jogando na Premier League, que foi o nosso primeiro cliente aí, Leonardo Bonatini, hoje ele está no México. Eu perguntei para ele como era esse acompanhamento individual dentro dos clubes. E hoje ainda é uma realidade muito difícil por falta de tempo, uma rotina de viagens muito doida, falta de pessoas, falta de processo nos clubes. Ele me relatou, estando na Premier League, que na vida, na carreira deles, tinha acontecido 2 vezes, se muito. E daí, em 2018, eu começo a empresa. Em 2020, a gente se torna a Outlier FC. Antes estava carreira solo. E daí, a gente inicia no Brasil a primeira empresa de consultoria tática individual. E hoje, com muita felicidade, a gente já se constitui como uma das maiores e maiores do mundo. E o que vocês fazem? Vocês ajudam os jogadores a jogarem melhor? Como que funciona esse processo da empresa? Bom, excelente. Nosso primeiro passo é identificar onde o atleta está jogando e com quem ele está jogando. Então, um atleta nosso de um clube X com um treinador Y vai ter um diagnóstico específico para ele. O segundo momento é a gente fazer um diagnóstico do próprio atleta, ou seja, a gente identificar quais aspectos ele tem que melhorar, quais aspectos já estão bons e quais que ele pode fazer ainda mais. Juntando essas duas informações, que é o treinador e a equipe dele e o diagnóstico dele, a gente tem métricas por posição que precisam ser trabalhadas para que ele possa melhorar individualmente e melhorar no contexto dele do clube. Depois desses 2 diagnósticos, a gente tem reuniões semanais com todos os nossos clientes para passar para eles o que foi bom, o que não foi bom, de acordo com esses diagnósticos e com o contexto de cada jogo que eles performaram. Então, só para entender melhor, vocês estudam ali os jogadores, principalmente os adversários, os últimos jogos desses adversários e apresentam para os jogadores? Os adversários é um trabalho extra à parte da consultoria individual. Então, o primeiro passo é identificar o que o nosso atleta precisa melhorar a nível individual, e alguns nos contratam para conhecer ainda mais os adversários para que eles possam levar vantagem em algum jogo. Mas o mais importante é da gente ajudar o nosso cliente a se desenvolver independente dos adversários. Entendi. E hoje vocês estão com quantos atletas? E se você puder citar o nome de alguns deles, que eu acho que a galera que está acompanhando deve conhecer alguns deles, né? Boa, legal. Hoje a gente está com quase 60 atletas no nosso portfólio, a gente presta serviço para alguns clubes também. E atletas aí dos mais conhecidos, temos o Hendrick no Palmeiras, o Luiz Guilherme do Palmeiras fez o primeiro gol dele como profissional essa semana, a gente está bem contente. Na Premier League, por exemplo, a gente tem o Andrés Pereira no Fulham, o Rodrigo Muniz no Fulham, o Danilo no Nottingham, a gente tem o Joelinton no Newcastle, no Flamengo a gente tem alguns atletas, e aí no Brasil e no mundo tem vários espalhados por aí. E como que funciona essa relação com os clubes, por exemplo? Porque, vamos supor, tem o Matheus Pereira no Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro deve estar acompanhando a gente, pegando o jogador aqui mais próximo da gente. Como que funciona essa relação com o Cruzeiro, por exemplo? Vocês prestam consultoria ao jogador, mas o jogador ele treina ali todo dia, o técnico passa instruções. Como que é essa relação entre a empresa e o clube? Legal. A gente tem muito orgulho assim, de ter os nossos processos muito disponíveis para o mercado. Então, o Cruzeiro, por exemplo, a gente tem ótima relação com a equipe de análise do clube, são pessoas que a gente já conhece há bastante tempo, e acontece essas interações, a gente compartilhar, a gente trocar uma ideia de como a gente consegue otimizar o rendimento dos clientes que trabalham conosco e que estão no clube. E além disso, falando de Cruzeiro e todos os outros clubes, o que a gente trabalha, eles são ajustes extremamente finos, que muitas vezes independe até de uma estratégia de um treinador, de um modelo de jogo, de uma equipe. Então, por exemplo,
para fazer um domínio de bola, você precisa olhar o que está acontecendo ao seu redor, você precisa ter um bom ajuste do seu corpo para você encostar na bola já orientando ela para algum lugar. Então, o que a gente trabalha para os nossos atletas desenvolverem, a maioria deles vão até além de um modelo de jogo ou de uma preferência. São ajustes muito pequenos que, a nível individual, consegue otimizar o que um treinador no clube de futebol pede para os clientes. Então não tem nenhum tipo de problema com o clube e com o técnico, não, né? Não. Uma relação amigável. Não, nunca tivemos nenhum problema assim de conflitar a informação. A gente tem um trabalho muito responsável, processos muito claros, igual eu comentei anteriormente. A gente sempre está muito disposto a compartilhar isso com todos os clubes dos quais a gente tem clientes. E quantas pessoas trabalham na Outlier? Quem são essas pessoas? Elas são formadas, eles são analistas de futebol? Quem são elas? Legal. Hoje a gente tem 10 analistas de desempenho, a maioria deles com formação em educação física, não são todos, mas a maioria. E são pessoas que já trabalharam em clubes na função de análise de desempenho. Hoje, metade da nossa equipe a gente desenvolveu dentro de casa, a gente faz programas de estágio ao decorrer do ano e promove alguns cursos. E através disso a gente consegue desenvolver profissionais para estarem conosco e prestar o serviço. E aí, além disso, tem equipe de marketing, equipe administrativa, mas para quem está colocando a mão na massa, os nossos craques internamente são analistas de desempenho. E como que vocês chegam nos jogadores? Você citou aí o nome de alguns deles. Vocês procuram os jogadores, apresentam o projeto, ou os jogadores conhecem como vocês trabalham, eles te procuram? Como que funciona? Como que vocês chegam até eles? Legal. Tem uma frase muito legal de um amigo muito especial, o Eduardo Barroca, treinador de futebol, hoje ele está na Bahia, ele fala assim, jogador de futebol só consome o que faz sentido. Então, a partir de um trabalho sério, de resultados entregues, a nossa jornada foi muito orgânica de crescimento. Um atleta que a gente trabalhou, que comentou com o outro, que viu o valor no serviço prestado e a gente conseguiu crescer. Hoje tem diferentes maneiras. O próprio atleta nos procura, os agentes nos procuram, muitas vezes até o clube pode recomendar o trabalho e a gente prospectando clientes no mercado também é um caminho que acontece. Bacana. Não sei se você concorda, mas talvez o futebol brasileiro tenha ficado um pouco para trás em relação a outras praças, principalmente a Europa e agora os Estados Unidos, que você tem uma proximidade, assim, passaram na frente com êxito. Você acha que o estudo do futebol, essas análises do jogo, dos jogadores, interfere diretamente nisso? E você acha que o Brasil ainda está atrasado com relação a isso? Atrasado, eu diria que não. O que nos demandou mais há pouco tempo atrás, e agora já se vê uma tendência, uma mudança muito clara, é de nós fazermos registros e determinar referências, não só na parte de análise, mas na parte de preparação física, que é muito bem desenvolvida, na parte tática, enfim, todas as esferas do futebol, do que faz sentido ser feito para uma equipe, para um jogador. Então a gente tem exemplos muito claros, uma tendência de treinadores portugueses no Brasil, por exemplo. A escola portuguesa de futebol, eles sempre documentaram muito do que eles estavam fazendo, eles sempre tiveram vários registros. E tendo isso, te permite ter uma referência do que foi bom e do que não foi bom. Ao passar do tempo, você consegue desenvolver melhores profissionais usando essas referências. E no Brasil já tem muito essa tendência, estamos crescendo com relação a isso, a registrar, a documentar, para que gerações futuras possam ter um embasamento cada vez maior e melhor, e daí o futebol conseguir avançar em todas as esferas possíveis. E você tem algum exemplo, digamos assim, teve um estudo sobre tal jogo, sobre tal jogador, vocês apresentaram aquilo ali para o jogador e aquilo ali surtiu um efeito gigantesco? Cara, tem vários, assim. Tem vários clientes nossos que, na rotina de dia a dia, eles não se atentam de algumas coisas que eles estão fazendo e que está prejudicando. Então, as primeiras reuniões geram um certo impacto deles relatarem, cara, eu nem sabia que isso eu estava fazendo errado ou deixando de fazer. Muitos relatos sobre a análise de adversário que você comentou, Gabriel, da gente passar de uma forma tão detalhada o que dá para ser explorado daquele adversário, dele lembra das reuniões, ele lembra da gente dentro do campo, de que, pô, isso aqui tá acontecendo, eu vou explorar e acaba saindo um gol, ele acaba deixando que o adversário faça um gol. Então tem vários relatos assim, no momento no jogo, num pós-jogo, deles lembrarem exatamente do que foi trabalhado, colocar em prática e conseguirem melhorar. E tem a intenção de partir para outros esportes ou o futebol sempre vai ser o carro-chefe? Cara, isso aí é uma pergunta que me fazem já há algum tempo. É uma possibilidade, hoje isso não acontece, nos falta conhecimento
para poder falar de outro esporte, mas é uma metodologia que consegue sim ser adaptada a outro esporte. Precisa ser um esporte coletivo, então a gente pode falar de basquete, pode falar de handebol, que tem uma lógica de jogo próxima ao que o futebol pede dos atletas, mas ainda não aconteceu porque a gente não sabe nada de outro esporte. Uhum. E a gente está falando mais sobre atletas, só que no inicinho eu pesquei ali que você comentou também clubes. Não sei se você pode falar o nome dos clubes, mas como que funciona esse trabalho com os times também? Legal, a gente, com relação ao clube, a gente deixa muito em sigilo e quietinho para que esse trabalho seja desenvolvido também internamente no clube, mas pode ser em algumas frentes. A gente pode executar o trabalho de análise individual que a gente tem com os nossos atletas para atletas selecionados dentro desse clube. A gente pode ajudar o clube a ter um departamento de análise individual internamente. A gente pode ajudar o clube a definir processos para que eles passem a fazer esse tipo de serviço dentro do próprio clube. E a gente já teve alguns e tem vários ativos hoje, onde a gente consegue permitir que o clube desenvolva um trabalho tão importante, mas com esforço reduzido. E a gente já está assim, caminhando aqui para o final. Queria que você falasse qual que é o principal objetivo assim, para o futuro e o que você acha que esse trabalho dessa empresa que hoje já estão... você se diz pioneiro, né? Mas já tem outras aí já surgindo. Qual que é o principal rumo que a empresa vai tomar e o que vocês acham que vão mudar no futebol, pelo menos no futebol brasileiro e partindo para o futebol mundial? Legal, é muito gratificante ver outras empresas no mercado prestando serviço, porque é sinal de que o que a gente promoveu no início fez muito sentido. E isso crescendo quer dizer que ainda tem muita demanda. Então a gente fica bem orgulhoso dessa crescente assim, no mercado de futebol. E dos nossos próximos passos é a gente conseguir impactar cada vez mais atletas e profissionais do mercado. Hoje o nosso serviço ele é extremamente nichado. Se a gente olha para a pirâmide de atletas de futebol no Brasil e mundo, a gente trabalha com 0,1% desses atletas. Eles são o pico dessa pirâmide. E a gente gostaria de ofertar e conseguir escalar esse tipo de serviço para jogadores jovens, jogadores de categoria de base, até jogadores amadores. Então, o nosso maior objetivo nos próximos anos é a gente conseguir impactar o mercado de futebol para que cada vez mais atletas tenham conhecimento de jogo e possam melhorar cada um no seu contexto. Beleza, então. Ô Diego, te agradeço, viu, por estar presente aqui no Tempo Esportes e espero que tenhamos outras oportunidades. Valeu, muito obrigado. Prazer estar aqui com você, Gabriel. Valeu, pessoal que acompanhou e até mais.